sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na companhia de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros que hoje estão presos em um coque, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados e eu estou em pé diante da câmera e hoje eu visto uma calça preta e uma blusa laranja, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Ingrid. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E no chat, fazendo a comunicação com vocês, fazendo interações, aceitando fofocas, aceitando elogios e ofensas. Nós temos a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas! Eita, que eu tô assanhada. Como vocês estão? Espero que muito bem animados para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é a língua portuguesa, né? Vocês sabem, a gente só se comunica através da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, portanto, tem valor essa disciplina ótima. Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E eu estarei aqui no chat, né? Esperando a interação de vocês. Então, se vocês ainda não têm o aplicativo, façam um download e conectem-se no chat e venham aqui tirar dúvidas, comentários, fofoquinhas, que é sempre bom. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, hoje particularmente assanhados, na altura dos ombros, pretos, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado e estou com camisa laranja, sentada em frente ao computador. Então, como vocês sabem, estou aqui para vocês. Então, aproveitem a aula de hoje, que será incrível, tenho certeza. Professora, gostei do eita, tô assanhada. Tem aquele detalhe importante na descrição, né? A nossa aula hoje, sétimo ano, é sobre perfil. Estudamos, né, anteriormente que o perfil é importante para que consigamos entender alguém. Ele pode ser pessoal, profissional ou social. E a gente já viu também as três definições de perfil, né? Qual é a distinção entre esses três tipos, né? O pessoal é aquele em que você faz uma descrição de si, estando voltado aí para uma interação com o outro. Então, eu vou dizer quais são os tipos de pessoa com quem eu quero me relacionar, quais são as amizades que eu quero fazer, quantos anos eu tenho, se eu estou interessada em namorar, casar ou fazer amigos. Então, tudo isso está no pessoal. No profissional é quando a gente se volta para o mercado de trabalho, né? Vocês ainda são muito novinhos para ter um perfil profissional, né? Ainda estão aí com 13, 14 anos, mas quando vocês ficarem adultos, é possível que vocês façam um perfil profissional de vocês. E aí nele tem as habilidades, a sua formação, o seu interesse em trabalhar em qual área específica, tá certo? Essas informações constam lá. E temos também o perfil social, que é aquele geralzão, assim, que normalmente é aberto para todo mundo, para que as pessoas lhe conheçam de uma forma abrangente, mas não muito íntima, né? Porque sempre sobra um pouquinho para privacidade. Importante. Importante, né? Nos perfis das redes sociais, é possível conferir as qualidades e características que cada um considera mais importante em si, pois o perfil normalmente é criado pelo próprio dono do perfil digital, isso é uma parte importante, né? Então, quando eu fui lá criar a minha rede social, não foi a professora Camille Borba que fez o perfil para mim, fui eu mesma que criei, embora no começo eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Foi no instinto ali, depois eu aprendi a usar. Mas o que eu quero falar e enfatizar com isso é que cada perfil vai dar o ponto de vista do usuário sobre si próprio, porque ele não costuma ser feito por uma outra pessoa, né? Então é importante que a gente saiba o que essa pessoa acha dela mesma, quais são as características dela que ela enfatiza e que ela quer mostrar para as outras pessoas. Porque tem muita coisa que a gente não quer contar, né? Que a gente esconde, que a gente evita falar. Então no perfil é um bom filtro daquilo que você quer mostrar e daquilo que você não quer mostrar. Embora devamos sempre considerar que o perfil é parcial, né? Por isso pode ocultar más qualidades ou esconder boas qualidades que o indivíduo tem. O perfil nunca será totalitário sobre uma pessoa. Não é porque você entra na rede social de fulano, cicrano, beltrano, que agora você sabe tudo da vida dele. Então, pode ser que ele esteja aí ocultando de forma até consciente, né? Não vou contar porque não quero.
E não tem problema nisso. Você pode fazer a mesma coisa. Inclusive, aconselhamos que faça, né? Não conte tudo sobre sua vida na rede social. Eu sei que a gente tem um espírito, a gente adora uma fofoca, como a professora Camila estava falando. A gente adora contar tudo sobre a gente. Mas, em determinados momentos, não contar pode, inclusive, proteger a gente. Proteger as nossas emoções. Proteger as pessoas que estão perto da gente, né? Para não ficar tão exposto. Professora Viviane, importante lembrar que o perfil, né, quando você faz, ele é um recorte. Ele é apenas um recorte da sua vida. Ele nunca vai ser, como você falou, totalitário, né, tudo. Até porque é interessante que a gente pense um pouco sobre a questão do público e do privado, né? Como tem algumas informações, principalmente informações muito pessoais, de Sim. contato, que devem ser ocultadas, porque algumas informações não devem cair no colo de todo mundo, né? Isso. Sim. Pois é, a gente nunca sabe para que exatamente as pessoas vão usar as informações que a gente está disponibilizando lá, né? Pode ser que seja simplesmente curiosidade, mas pode ser que não, né? Pode ser que alguém esteja investigando aí a sua vida, que nem um detetive. A gente chega nele já já. Mas é sempre bom ter esse cuidado, tá? É possível que um perfil nosso seja criado por outra pessoa? Eu falei que aqui que o perfil das redes sociais é criado por nós mesmos, né? Quando estamos lá elaborando a rede social. Mesmo que você tenha recebido uma ajudinha aí, que foi o meu caso, recebi uma ajudinha para criar o meu. Mas é possível também que uma outra pessoa crie um perfil nosso. Não necessariamente o perfil da rede social, tá? Mas fazendo uma investigação sobre o seu estilo de vida, fazendo uma investigação sobre as suas qualidades, sobre a sua ética, sobre o seu comportamento. Então, tudo isso pode reverberar no julgamento de uma outra pessoa. Vamos lá, a resposta é sim para essa pergunta, né? Se a gente pensar que o perfil é uma ferramenta para entender não apenas aspectos objetivos e gerais de cada um, como também os traços morais de alguém. E aí entra a subjetividade, aquilo que eu percebi, mas fulano não necessariamente me contou. Então, eu posso ter percebido alguma característica sobre a professora Camila e sobre Ingrid que elas não me contaram. E aí eu vou traçar o perfil de cada uma. Né? Se elas concordam ou não com esse perfil, aí é uma outra conversa. Aí a gente senta e discute. Né? Mas é possível que outras pessoas façam também os nossos perfis, tá? Em muitos momentos, os perfis são traçados de forma inconsciente, porque a gente está sempre na interação um com o outro. Então é óbvio que em algum momento você vai fazer um julgamento do outro, né? Esse julgamento pode ser positivo ou negativo. Vai depender muito de como você olha para outra pessoa, tá? Mas o que isso significa, Vivi? O que significa fazer um perfil de forma inconsciente? Significa que, às vezes, o perfil que traçamos de alguém pode ser influenciado pela empatia ou amizade que sentimos por essa pessoa. Eu coloquei só empatia, mas também pode ser influenciado pela antipatia, né? Que é o oposto da empatia. Empatia é quando a gente gosta de alguém, a gente se sente bem com ela, a gente simpatiza. E antipatia vai ser o oposto disso. Vai ser quando a gente não gosta de uma pessoa logo de cara ou na convivência no dia a dia, tá certo? Esses dois fatores, que podem ser coisa muito comum do dia a dia, na verdade, tem um grande peso quando a gente vai criar um perfil de alguém, porque pode influenciar no nosso julgamento de justiça. Então, de repente, eu posso entender uma característica da professora Camille porque eu sou empática com ela. E pode ser que uma pessoa que tenha antipatia por ela não veja a mesma qualidade, já veja uma outra coisa. Isso é muito variável, depende muito das relações humanas, né? Que são, não quero dizer complicada, mas são multifacetadas. São variáveis. São variáveis e variadas. Hã? São variadas e variáveis. Exatamente, são variáveis e variadas. Importante, né, professora Viviane, lembrar que mesmo que a gente delimite um perfil inconsciente das pessoas, ou até mesmo consciente, que esse perfil ele pode mudar. Sim. Porque vai partir da nossa percepção. Então, acho que quanto mais você conhece a pessoa, né, você vai delimitando melhor os gostos, os hábitos, as características, as qualidades, os defeitos, porque todo mundo tem defeito. Sim. Né? A gente precisa lembrar disso. E é bom pensar nisso porque quando alguém muda na nossa percepção, fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa, porque pode ser que a outra pessoa sempre tivesse sido legal.
Você que não estava conseguindo acessar essa parte dela, né? Então, mostrar que o seu ponto de vista mudou com relação a outra pessoa é legal, é bom, porque mostra que você está progredindo e se tornando mais amigável, mais paciente, mais Isso. aberto, né? A outras possibilidades de interação. Há alguém na literatura que é muito bom em traçar perfis, professora Camille? Meu Deus, quem será? Quem será, né? Olha, é a figura desse carinha aqui, ó, o detetive, que também pode ser uma E mulher, tá? É porque ele normalmente tem muitos homens detetives, tá? O detetive é essa figura aí da literatura, protagonista do romance policial. Ele investiga os crimes e o possível culpado da história. O detetive normalmente é alguém inteligente que configura um perfil de cada personagem a fim de encontrar respostas para a trama. Então, o detetive é essa figura, essa personagem que está sempre tentando traçar perfis. É o tempo todinho, assim, ele pensando como é que eu vou pegar esse vilãozão que está aqui, ó, causando aperreio a trama todinha. Então, ele está sempre tentando fazer esse movimento. Ao contrário do que a gente tem hoje, que são as redes sociais, para ler o perfil de alguém, o detetive normalmente ele não tinha esse suporte. Até porque as histórias são antigas. Então ele recorre muito ao jornal, né? Especialmente do século XIX, no século XX, onde a gente não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha computadores de mão, né? Os famosos celulares, para fazer pesquisas. Então o detetive ele recorria muito à pesquisa para poder entender a mente daquelas pessoas que estão ao redor dele ali e que ele precisa inocentar ou culpar, a depender do trajeto que ele faça durante a narrativa, tá? Bora ver o que mais. A gente vai ler um trechinho de Aventuras Secretas de Sherlock Holmes agora. E neste trecho, o detetive, que é o Sherlock, tenta traçar um perfil das personagens com base nas informações públicas veiculadas em um jornal. E é justamente esse trabalho de pesquisa que o detetive precisava fazer para entender o perfil de cada personagem. Ó, vou começar a leitura, tá? Bastou-me 1 hora de leituras salteadas das colunas sociais do jornal para identificar cada um dos personagens de nosso pequeno drama. Vale lembrar que as histórias de Sherlock se passam na Inglaterra do século XIX. Então você tem a principal fonte de informação era o jornal impresso, o jornal físico, tá certo? E por isso ele recorre ao jornal para entender as personagens. O próspero e ambicioso bacharel Harker, noivo da bela senhorita Wilhelmina, amiga da cortejada Lucy, amada por 3 cavalheiros, Lord Godalming, Dr. John, e o último elo da corrente, o americano Morris. Então aqui a gente tem um trechinho de Histórias Secretas, que é uma das histórias do nosso querido Sherlock. Perceba aqui, tem um monte de personagens nesse trecho, né? A gente tem várias pessoas a quem Sherlock precisa entender. Então ele recorre ao jornal da época, que faz esse recorte das interações sociais das pessoas normalmente que têm alguma influência na sociedade. Então, são pessoas abastadas financeiramente, são pessoas importantes e influentes. Relevante socialmente. Exatamente, de grande relevância. Então, o jornal acaba sendo essa fonte importante de informação para Sherlock. Perceba que, quando ele vai lendo, ele já traça perfis das pessoas através dos adjetivos. Então, você tem amada, você tem próspero, você tem pequena, você tem bela. Então, essas palavras ajudam a gente a imaginar um perfil para cada personagem. E aí, professora, é interessante, né, que ele traça esse perfil preliminar, mas ao longo da história ele vai testar se aquilo, se ele realmente foi acurado, né, foi correto, foi preciso ou não. Isso. Ele vai testar, né, durante a narrativa e é para isso que ele tá ali mesmo, para testar, porque ele precisa achar a resposta para o enredo todo. Então, se ele fracassar, ninguém mais achará quem é o culpado, quem é inocente, quem é vítima e quem é, né, criminoso. Nessa esfera, o social e o privado se confundem, né? A gente viu que existem vários tipos de perfis e que um deles serve muito para o profissional, o outro serve para o social, o outro serve para pessoal. Nessa esfera aqui, que é a da narrativa do século XIX, o privado e o social se confundem, pois o perfil pessoal para cada personagem é feito a partir da publicação de um terceiro. Logo, não temos acesso ao perfil produzido pelo próprio indivíduo. Ou seja, se uma das personagens do romance em que Sherlock está contando pra gente,
Se uma das personagens dissesse uma outra coisa sobre si, ou pensasse uma outra coisa sobre si, ele não teria como saber, porque ela não tem como contar. Então, ele sabe a partir do que disse o jornal, e o jornal é uma terceira pessoa que está fazendo o perfil. É como se eu precisasse descrever Camille e Ingrid, mas eu não tivesse necessariamente amizade com elas. Então, eu preciso fazer isso sem conhecê-las a fundo, tá certo? Quando isso acontece, o perfil pode, inclusive, ter algumas informações ali não verídicas. A partir dessa investigação, o detetive, que é o nosso querido Sherlock, consegue traçar os perfis dos envolvidos, seus interesses amorosos e sociais. Essas características servem de prelúdio para possíveis motivações das personagens. E aqui a gente também tem o uso dos adjetivos, que auxiliam na feitura do perfil. Nesse trecho, como, por exemplo, os adjetivos pequeno, próspero, bela, amada, cortejada. Então, se eu digo que alguém é próspero, eu estou dizendo que esse alguém é afortunado financeiramente, na vida, né? Ele não sofre por grandes aperreações. Ele não sofre com grandes infortúnios, ele não tem problemas muito grandes durante a vida, tá certo? Então, os adjetivos meio que ajudam a gente a entender cada um. Eles vão orientando também até as motivações, né? Por exemplo, se a gente tivesse um personagem que corteja uma moça muito rica, mas ele Não está mais tão próspero, ele finge ser próspero. Então a gente já tem ali talvez uma pista de alguma motivação, né? Escusa. Sim, sim. E aí os adjetivos, eles não estão jogados à toa. Eles não foram construídos pelo autor à toa. Se ele colocou que uma moça ela é cortejada, e veja, ela é cortejada por 3 moços que são diferentes entre si, e um deles é um americano audaz. Eita! Sim. E aí a gente já tem o quê? Outras características, a gente vai fazendo esse caminho. Se vocês nunca leram uma história de detetive, eu realmente recomendo, porque é muito empolgante. Quando você vai descobrindo, né, ao longo da trama e pegando essas dicas do autor, do mesmo momento do personagem. E a gente faz isso de traçar perfis, né? Quando lemos, assim, o personagem tal é doce, gentil, então ele vai ser incapaz de cometer um ato ruim. Enquanto que o outro personagem, ele é vil, ele é sujo, ele é maligno, então ele vai cometer e a gente já vai meio que criando, né? Tentando adivinhar. Criando a história junto com a narrativa e em muitos momentos tentando adivinhar antes do detetive, né? Querendo fazer o trabalho por ele. Vamos lá, simbora. Um outro lugar em que precisamos criar um perfil é o game online. Eu tenho certeza que você aí em casa já deve ter muito mais experiência do que eu e a professora Camille com jogos virtuais e digitais, né? Porque o game online, nem sempre você precisa traçar um perfil, né? Tem game que você só entra lá e vai cumprir as suas missões, mas tem game que a gente precisa criar completamente a personagem. E esses personagens são o que a gente chama de avatares. Os avatares dos games. Então a gente precisa escolher tudo. Desde cor de pele, tamanho, tipo de cabelo, como é o nariz, como é o olho, a cor do olho, como é a boca. Características físicas, né? Isso. E também habilidades, traços psicológicos. Isso. Pois é, se eu sou medrosa, eu preciso indicar a intensidade do medo da minha personagem. Então, se eu sou corajosa, se eu sou valente, eu também, essas indicações também acontecem na hora que você está montando o seu avatar. O avatar dos games é um perfil completamente diferente da sua persona real. Ela habitará o mundo dos games. Nesse momento de criação, o jogador escolherá as características físicas do avatar. Normalmente se começa pelas características físicas e depois se vai para as características psicológicas. As vontades, os desejos, as manias, a força, a bravura, né? Tudo isso, o poder. Mas, inicialmente, se começa com as características físicas. É bom lembrar que o avatar ele não necessariamente precisa ser uma reprodução da sua característica física real. Né? Então, por exemplo, se eu for fazer um avatar, ele pode ter um cabelo rosa, por exemplo. Ele pode ter um olho roxo. Um olho roxo, mas a cor do olho, não o olho roxo de pancada, né? Então, pele verde, por exemplo. Pele verde, exatamente. Então, assim, a gente fica a nosso critério criar o avatar que mais
mas a gente se diverte usando, né? Não necessariamente é parecido com a gente, tá? Após decidir as características físicas da personagem, o jogador decide alguns traços de personalidade. Por exemplo, coragem, força, intuição, poder. E aí é interessante que você escolha sabiamente, viu? Porque se você escolhe que a personagem tem muita intuição, isso vai guiá-la durante todo o jogo. Então ela precisa ser muito intuitiva, ela precisa perceber a movimentação das outras personagens ainda no caminho, tá certo? Então isso influencia durante toda a narrativa. Após todo esse processo, a personagem pode então nascer. É uma boa oportunidade para testar, viver outras personalidades de forma segura e lúdica. Então se você aí tá meio enjoado da realidade, tá querendo fugir um pouquinho, o game pode ser uma boa solução para você viver outras experiências. Mas não só viver, né? O videogame é uma boa forma de interagir com outras pessoas que podem, inclusive, estar bem longe de você. Tá certo? Então, explore esse mundo também, né? Sempre com o limite do tempo, porque a gente não pode passar a vida toda no videogame, é preciso fazer outras coisas, né? Estudar, cuidar dos seus irmãos, é sempre bom viver, brincar na vida real também. Mas é uma alternativa muito boa para a imaginação, para a gente testar outras narrativas também. Vamos pensar em como essas porcentagens podem aparecer? Um desses tipos de representação, de como eu escolho a habilidade e força, é através do gráfico. Olha aí, quando eu estou criando o meu avatar, eu posso escolher quanto de força ele tem, quanto de habilidade ele tem, se ele é um jogador veloz, se ele é um jogador lento, qual a área que ele vai atuar, se ele é goleiro, se ele é atacante, zagueiro. Estou tentando lembrar todas as posições do futebol, porque vai estar difícil. Artilheiro? Não, Artilheiro. não sei. Artilheiro é aquele que muito mais gol. Não dá para ser artilheiro. Goleiro. Já falou goleiro. Já. Pronto. Pronto. E você vai escolhendo a posição do seu jogador, tá certo? Nem sempre o perfil digital será de uma pessoa específica. Vamos voltar para a rede social também. Mas pode ser um tipo de comportamento. E aqui eu trouxe uma listinha de vários perfis de comportamento que a gente pode encontrar nas redes sociais. São perfis que não são necessariamente de uma pessoa, mas que são de uma ideia, de coisas que muita gente gosta de seguir, tá certo? Como, por exemplo, o perfil de humor. Ou seja, vai ser aquela página que só lança meme, que só lança coisa engraçada e todo mundo vai lá curtir. A gente também tem o Bookstand, que é aquela pessoa que lê um monte de livros e fala só dos livros. Então, ele é um perfil de um leitor. E aí, muitos outros leitores seguem essa pessoa para saber o que ela está lendo, o que ela achou daquele livro, tá certo? A gente também tem um perfil de moda, que é muito voltado para as pessoas que gostam de moda. Então, vai te dizer as tendências da estação, o que o povo está usando, o que o povo não está usando, o que é feio, o que é bonito. Na moda, tá? E a gente tem aquele perfil que é público, que tem um grande alcance de seguidores, voltado muito para o merchandising, ou seja, quando a pessoa precisa vender algum produto. Isso acontece muito com muitas celebridades, né? A gente também tem outros tipos de perfis, que são os perfis de esporte, os perfis de cinema e cultura, e os perfis filosóficos. Quase não sai, professora. Os perfis filosóficos, que são aquelas citações inspiradas, aquelas frases reflexivas que fazem a gente ficar pensando sobre a própria vida, sobre a vida da gente e do outro, tá certo? Então, tem vários tipos de perfis diferentes. Normalmente, esses perfis sobre temas específicos ou comportamentos específicos são administrados por diferentes e diversas pessoas. Sendo assim, eles não têm um único perfil de autor, e isso é importante para a gente parar para pensar, né? Porque quando a gente para pensar em uma rede social, a gente acha que uma pessoa só está criando aquele conteúdo. Mas, na verdade, em uma página dessa, você pode ter 5 criadores, você pode ter 4 criadores. E todas essas pessoas influenciam na criação de um meme, por exemplo. Então, eu tenho várias cabeças pensando um perfil desse que é público, desse que é voltado para entretenimento na rede social, tá certo? Blogs e sites seguem a mesma lógica. Às vezes, eles podem conter mais de um autor, produtor de conteúdo. Sempre que você lê algum texto em blogs, revistas e jornais, procure saber sobre a autoria do texto, porque tem sempre no finalzinho, né, quem é o autor. Alguns outros lugares também podem cobrar que você faça um autoperfil,
na vida real, né, longe das redes sociais, como as palestras em ambientes acadêmicos, por exemplo. Sempre quando você vai se apresentar, você fala de onde você vem, o que você fez, o que você gosta de fazer, e isso é traçar um perfil sobre si. É sempre bom que se exponha a área de pesquisa, interesses profissionais e etc. Faça o seu perfil considerando suas características mais importantes e aquilo que você acha imprescindível, ou seja, o que não pode faltar, o que as pessoas precisam saber de mim, que é importantíssimo. Professora Camille, nossa aula está acabando. Se despeça aí e depois eu volto. Ai, gente, mas já, veja só, quanto a gente aprendeu sobre perfil hoje, né? E aí a gente pode sempre colocar em prática na vida. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima. Pois é, espero que vocês tenham gostado também. E aí, lembra que na aula passada eu pedi para vocês traçarem um perfil? E agora vamos voltar para esse perfil e eu quero que vocês tentem perceber, naquilo que vocês escreveram sobre si, quais são os adjetivos, quais são aquelas palavrinhas que qualificam o seu eu, tá certo? Façam esse reconhecimento e depois me contem lá no chat do YouTube, tá certo? Eu me despeço por aqui, um cheiro e até a próxima aula.